do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de hoje, a de número 4, traz o título Paulo em direção ao Chipre. E já queremos dar boas-vindas ao nosso comentarista da lição e fazer a ele a nossa primeira pergunta. Pastor, em qual igreja Paulo e Barnabé foram enviados para a sua primeira viagem missionária? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Vitor, e a paz do Senhor a você, meu irmão e minha irmã. Então vamos lá para essa pergunta. Em qual igreja Paulo e Barnabé foram enviados para a sua primeira viagem missionária? Eles foram enviados por uma igreja que era uma igreja mista, que era a igreja de Antioquia, e essa igreja de Antioquia, ela tinha judeus de origem gentia e judeus cristãos da diáspora, que eram os judeus da dispersão. Essa igreja ela foi muito importante na igreja primitiva, e eles foram indicados, eles foram encaminhados para o campo missionário num momento de adoração e jejum. Durante o período da igreja primitiva, ela foi uma comunidade vibrante e influente. Ela ficava localizada na cidade de Antioquia, na Síria, e era uma igreja multicultural. Ela, como foi falado, composta por judeus e gentios. Foi lá que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. A igreja de Antioquia também ela se destacou pela sua ênfase na pregação do evangelho e na missão evangelística, enviando os missionários como Paulo e Barnabé para espalhar o cristianismo, isso na primeira viagem missionária de Paulo. Depois eles vão ser enviados também por Antioquia, mas aí Barnabé já não segue com Paulo. Ele continua em direção ali ao Chipre, e Paulo vai ter uma nova companhia que vai ser a figura de Silas. Agora, a pergunta que não quer calar, pastor, qual foi o destino da primeira viagem missionária? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Vamos lá, qual foi o destino da primeira viagem missionária? Então, eles ali, o primeiro destino, basicamente, eles vão pegar um navio, até porque o Chipre era uma ilha, e eles vão em direção ao Chipre. Depois eles vão voltar, eles voltam para Antioquia pelas regiões. E aí, da Antioquia da Pisídia, ou seja, existem duas Antioquias. Existe a Antioquia da Síria, que é o local de partida. Eles vão para a ilha do Chipre, e do Chipre eles vão para aquelas regiões da Antioquia da Pisídia, que era uma outra cidade de Antioquia, só que não da Síria, mas sim da Pisídia. E depois eles vão seguir pela Ásia Menor, incluindo as cidades de Icônio, Listra e Derbe, que eram cidades da Galácia. Ali nessas cidades que possivelmente depois Paulo vai se comunicar com elas através da carta aos Gálatas. E essa região dessas cidades, que era chamada Galácia, era uma província, na região central da Ásia Menor, correspondente em grande parte à área atual da Turquia, hoje a Turquia. Era habitada por uma mistura de povos celtas, gregos e bárbaros. Durante o período do Novo Testamento, a Galácia foi uma importante área da missão cristã, e Paulo estabeleceu ali várias igrejas. Então, quando ele escreve aos Gálatas, ele não escreve para uma igreja. Ele, na verdade, escreve para várias igrejas em cidades distintas, que possivelmente era Icônio, Listra e Derbe.
Lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Planos de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão abrilhantar e acrescentar ainda mais os estudos da palavra. E estamos recebendo aqui nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e também dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. Eu já quero passar a palavra para ele. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema o que foi o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém foi uma reunião onde eles discutiram o que seria feito com relação aos judeus novos convertidos. Eles queriam que os judeus novos convertidos seguissem a lei de Moisés, os costumes judaicos, e a discussão ficou tão séria que a igreja precisou enviar Paulo e Barnabé e outros cristãos para uma séria reunião com os discípulos de Jesus. E pastor Sérgio, a juventude quer saber qual foi o motivo e a pauta do primeiro concílio da igreja de Jerusalém. Muito obrigado, Vitor, pela pergunta. Então vamos lá. Qual foi o motivo e pauta do primeiro concílio da igreja, né, o concílio de Jerusalém? Esse concílio ele iniciou porque para a gente às vezes é tão simples de entender, mas para a igreja primitiva foi motivo de dúvida entre eles como seria a inclusão dos gentios no seio da comunidade primitiva. Então o questionamento era: o gentio se converteu ao cristianismo, ele deve ou não praticar ali as exigências judaicas? E aí eles vão estabelecer esse concílio para tentar entender. Então, basicamente, foi a inclusão dos gentios na comunidade cristã primitiva, seus costumes, e a pauta ela estabeleceu a conduta em relação à circuncisão, ou seja, os gentios não precisavam se circuncidar, já o consumo de carne sacrificada a ídolos deveria ser evitado, assim como o consumo de carne de animais estrangulados e o preparo do uso dessas carnes, né, por meio do sangue. E ainda se abster sobre a promiscuidade e a imoralidade sexual, que eram condutas pagãs. E aí eles vão estabelecer o seguinte: eles não devem mais estabelecer as condutas pagãs e viver uma vida de santidade, mas também não precisa vivenciar ali as exigências da tradição da lei. No Concílio de Jerusalém, o Concílio de Jerusalém, ele é importante que ele começa a criar uma identidade para o cristianismo gentílico, porque até então estava muito mesclado o judaísmo, né, com o cristianismo já pujante, o recém-nascido, se a gente pode dizer aí. Então, com o Concílio de Jerusalém, a gente começa a delinear as condições ali do cristianismo e o cristianismo gentílico. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.